Boa noite. Quietinho, Luke. Quietinho, Luke. Quietinho. Oi, Vera, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos para os novatos que eu ainda não conheço, para os que já estão vindo. Muito bom estar aqui. Olá. Vamos esperar mais alguns minutinhos e a gente já faz a nossa prece. E o pessoal vai chegando. Olá, Suelen, tudo bem? Acho que nós já podemos ir começando, temos um certo horário, talvez a gente comece e o pessoal vai chegando sem problema nenhum. Olha, eu estava colocando uma música que eu gosto tanto, eu acho que higieniza no sentido de renovar as energias, mas eu ouvi a última e o som sai muito ruim, então eu vou tirar a música. E nós, como não temos o Alma Canta aqui, vamos fazer a nossa prece sem ela mesmo. Senhor Jesus, é com grande alegria que nos colocamos aqui novamente reunidos em seu nome, de um formato diferente, não todos juntos, mas unidos numa só vibração, numa só energia. Que possamos, na noite de hoje, deixarmos as coisas da matéria para a matéria, liberarmos o nosso pensamento, serenando as nossas mentes para podermos nos conectar junto à espiritualidade amiga, junto à espiritualidade responsável pelos estudos no Cefacis. Sabemos, Senhor Jesus, que o trabalho não é nosso, que possamos estar conectados e que eu possa servir de instrumento nas mãos da espiritualidade amiga, não por merecimento, pois bem sabemos que não temos, mas por misericórdia e por necessidade de todos aqueles que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Mestre amado, se conosco, agora e sempre. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinito, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, abençoado seja o Senhor, que todo o universo exprime amor, luz, concórdia, esperança e paz. Louvado seja Deus, está iniciado os estudos da noite de hoje. Olá, Maria Aparecida, que bom te ver aqui. Olha, para os novatos, para os que estão chegando, nós estamos fazendo o estudo do
transição planetária. Hoje faremos o 13º capítulo, e quando eu entrei no formato de live, eu expliquei um pouquinho do que se tratava o livro. Eu acho que vale a pena a gente relembrar um pouquinho. Esse livro vem falar de momentos atuais, de momento em que o planeta está passando, ou seja, a transição do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte foi criado uma caravana de espíritos de diversos lugares, de diferentes crédulos. Aliás, foram criadas várias caravanas, mas a que trata aqui no livro é uma caravana que vem da colônia Redenção. E eles descem para ajudar as vítimas do tsunami. Hoje, e eles vão resgatar os espíritos que estão presos aos corpos, resgatar aqueles que têm dificuldade de se libertar dos despojos, libertar do vampirismo, porque também acontece muito. O vampirismo são espíritos desencarnados que vêm sorver, vêm sugar a energia vital daqueles que acabaram de desencarnar e que ainda se encontram presos aos despojos carnais. E hoje nós estamos entrando na segunda parte. Desculpa, deixa eu voltar um pouquinho. Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, então, é esse resgate. Então, essa caravana desce para recolher e amparar esses espíritos. A segunda parte é a preparatória dos espíritos mais evoluídos que vão reencarnar para nos ajudar neste processo. E a terceira parte é o combate às trevas, que quer impedir que isso aconteça. Mas a gente sabe que quando o progresso tem que acontecer, isso é uma lei natural que rege o universo, tudo vai acontecer de acordo com o previsto e de acordo com o determinado. Então, no capítulo de hoje, a gente vai entrar nessa preparatória do que seria para entender um pouquinho desses espíritos que estão chegando com um nível evolutivo melhor para nos ajudar neste processo. Para vocês verem, o processo de transformação não é uma coisa da noite para o dia, não é uma coisa onde vai ter um fenômeno, vai acontecer e já está acontecendo, e de uma forma onde esse processo vai acontecendo, não sei se poderia dizer lentamente ou não, mas ele já está acontecendo. E estando acontecendo, nós talvez nem nos dessemos conta de como isso tudo está acontecendo. A gente sabe que neste momento de pandemia já é uma forma até dessa transformação, porque nós mudamos a forma de viver, nós mudamos a energia do planeta, porque as grandes reuniões, as grandes festas, as raves, as grandes festas onde tinham uma grande necessidade exacerbada de curtir os prazeres da matéria, não estão acontecendo. Nós também estamos nos modificando, revendo uma série de coisas, mudando outras, pensando que essa pandemia chega de uma forma sutil, esse vírus é agressivo, ele pode estar mais próximo do que a gente pensa. Então, nós estamos já também neste processo nos modificando. E é necessário que isso aconteça, porque a transição planetária, ela não vai acontecer só no planeta. Eu faço parte desse planeta e, como tal, também preciso me modificar. Também preciso me transformar, me renovar, fazer a minha reforma íntima. Então, é um processo também que exige de nós. O capítulo de hoje se chama Conquistando o Tempo Mal Baratado. Eu combinei na primeira live que a gente ia deixar para o final as perguntas, para que eu não me perca, ou perguntas, ou comentários, para que eu não me perca e deixe sem me comunicar com alguém. Então, vocês podem usar do chat e aí depois a gente faz um bate-papo por ele,
tá bom? Periodicamente, essa caravana voltava até o local da colônia para poder se refazer, porque o trabalho de resgate dessas vítimas, ele era árduo, ele era difícil, e eles também precisavam se organizar. Quando eles se distanciavam da órbita do planeta, eles percebiam uma massa cinzenta, escura em cima. O que é essa massa cinzenta? É a energia que está condensada, a energia que exala desses espíritos que sofreram vítimas do tsunami na Indonésia. Então, eles conseguem ver como é que estava essa situação. Também conseguem ver pequenos pontos de luzes, que são as equipes do bem resgatando esses irmãos. O cenário ainda era muito triste, mas, como tudo vai ao longo dos dias, as coisas vão se organizando e a bondade divina é imensurável, as coisas começam a se organizar. Dessa equipe, 2 dos trabalhadores deu o tempo, porque a gente sabe que tudo tem um tempo. Eles tinham que fazer parte desse trabalho e o tempo deles acabou. Então, eles fizeram parte da equipe do Dr. Charles, eles se despedem dessa equipe e vão ser designados para uma outra atividade. Quem são esses dois? O autor espiritual, que é Manuel Filomeno de Miranda, e Ivon Costa. Então, o tempo deles nesse resgate, o resgate ainda vai continuar, mas o tempo neste trabalho foi findado. Eles chegam até a colônia e eles querem saber das novidades, eles contam para os colegas, inclusive de todas as lições aprendidas. Porque quando a gente se predispõe a fazer o bem, quando a gente tem a intenção de ajudar, é natural que nós mesmos nos beneficiamos com o bem feito. E, sobretudo, natural que nós também aprendamos. E eles aprenderam muito neste período, onde eles foram fazer esse trabalho até então inusitado. Até então, novo, resgatar vítimas de um tsunami. Como é que será que seria o desprendimento desses espíritos de uma forma praticamente rápida, acidental, onde não estavam preparados para a morte? Por que alguns espíritos ficavam mais atrelados ao corpo do que outros? Por que o despreendimento de alguns foi mais fácil? E esse desespero que acontecia, porque eles não conseguiam entender se tinham desencarnado ou não, muitos desconheciam isso. Então, foi um aprendizado muito grande. E o autor relata que tem algo mais que chama a atenção. Além de todas essas lições que eles aprenderam, ele fica encantado como foi fácil, como foi edificante conviver com uma equipe de diferentes nacionalidades e, sobretudo, de diferentes crenças. E o mais importante, as diferentes crenças não impediram que o trabalho de solidariedade, de apoio, de ajuda fosse feito, muito pelo contrário. O objetivo maior era de ajuda, de amor, de caridade. Então, deixaram cada qual a sua crença, sem se preocupar com esse lado egóico, porque muitas vezes a gente se apodera da nossa crença até por uma vaidade. Não, porque a minha religião é ótima, porque a minha religião professa isso. Religião foi criada pelos homens. Religião quer dizer religar o homem a Deus. Então, a verdadeira religião é aquela que me transforma. Então, ele fica encantado e ele relata isso aos amigos da colônia, que o que surpreendeu muito é que ninguém tinha mais religião.
Ninguém ficava preocupado em exacerbar os seus preceitos religiosos, muito pelo contrário. O objetivo era única e exclusivamente a solidariedade, o bem pelo bem, o amor ao próximo sem olhar a quem, sem pré-julgamento. Então, ele conta isso aos companheiros. Depois, os dois foram designados para um descanso, um pouco diferente do descanso nosso, porque nós descansamos muitas vezes a matéria para precisar voltar para o nosso dia a dia. Embora o espírito fique liberto ao dormirmos, às vezes nem sempre a gente consegue se instruir quando dorme. No plano espiritual, eles também têm necessidade de refazimento. Mas o refazimento é diferente. Eles descansam aprendendo, aprendendo, se energizando, se renovando para o novo trabalho. Então, eles chegaram à colônia e eles teriam apenas 2 dias de descanso, se é que assim podemos chamar, para iniciar um novo trabalho. A gente às vezes fica pensando que espíritos de um nível mais alto param de trabalhar, não precisam mais trabalhar, mas é um grande engano. Os espíritos mais evoluídos são aqueles que geralmente trabalham muito. Muitos poderiam achar, puxa vida, eu saí de um resgate, aquele lugar cuja energia era densa, eu me cansava, resgatar aqueles espíritos, até alguns que perdiam a forma perispiritual humana, parecido com animais, tudo isso foi muito dispendioso, eu necessito de descanso, mas não. Eles tinham 2 dias para poder se descansar, refazer e voltar para o trabalho e tomar conhecimento do trabalho. Eles não sabiam quem ia ser o coordenador, mas eles sabiam que seria um novo trabalho. Foi dado uma data e um horário para que eles fossem até um local onde haveria um culto ecumênico e lá teriam as disposições da nova atividade. Quais seriam as responsabilidades, como é que seriam este trabalho. Esse local onde foi o culto ecumênico é muito parecido com o local que tem no início do livro, em proporções menores. Em cima dele tinha um material que não é definido no livro, mas que coloca todos que estavam presentes em contato com a noite estelar. Eles tomam conhecimento que quem vai ser o coordenador vai ser Dr. Artênio Guimarães. Quem foi ele? Quem foi ele aqui na Terra? Dr. Artênio foi uma personalidade importante na Terra, no quesito da sua função, da sua tarefa. Nascido em um lar pobre, ele lutou contra as adversidades ambientais, ajudou uma criança alegre, feliz, ajudou a mãe até quando pôde, passou pela juventude sem se deixar envolver pelos atrativos da juventude, sempre responsável, sempre estudioso, e já trazia em si a defesa pela vida, já trazia em si a briga contra o aborto, isso era nato nele. A mãe falece, ele se muda para São Paulo, aonde consegue ingressar na universidade daquela cidade, na faculdade de medicina. Rapidamente, ele se envolve com os professores, se identifica com os professores que eram responsáveis pela cadeira da biologia e da embriologia. Forma-se com destaque, e depois, por méritos próprios, ele conseguiu uma bolsa e vai estudar nos Estados Unidos.
E lá ele continua os seus estudos, trabalhando sempre, estudando muito pela fertilização, pela possibilidade de se manter a vida, de se criar vidas. Então, ele foi daqueles que chegou próximo, estudioso, não conseguiu concluir, porque ele vem falecer, de um ataque cardíaco, mas ele foi um daqueles que chegou e que próximo estudou, mas não conseguiu a fertilização in vitro. E aí a gente pode pensar, por que será que é tão importante a fertilização in vitro? Porque a fertilização in vitro, o risco de espíritos virem com alguma carga genética ruim, ou o espírito que vai gerar com alguma dificuldade, atrapalhar o processo reencarnatório. Ele casou-se também com uma médica, teve 2 filhos, só que tão apaixonado que era pela vida, após falecer, ele continua os seus estudos, a sua dedicação no plano espiritual. E hoje ele é o coordenador do Departamento de Reencarnação na Colônia Redenção. Então, já fica claro, entendemos por que ele é esse coordenador. Se estamos falando que agora entramos numa segunda parte do livro, onde agora vamos tratar da reencarnação de espíritos que vão vir ajudar neste processo de transição, espíritos de um nível hierárquico maior para poder auxiliar neste processo, é natural que este processo reencarnatório, e para quem teve a oportunidade de ler as obras de André Luiz, a gente sabe o quão sério são os departamentos, inclusive o quão é sério um processo reencarnatório. Desde o mapa reencarnatório que o espírito vai ter, desde as predisposições, doença ou não, assim, é tudo muito laborioso e o esforço é muito grande. Então, o doutor Artêmio Guimarães vai ser o responsável por essa equipe. E essa equipe, ela não vai ser só importante quanto à qualidade, ela vai ser importante também quanto à quantidade de espíritos que vão reencarnar. Então, Dr. Artêmio vai ser responsável por 500 espíritos que vão reencarnar em diferentes localidades e para já auxiliar nesse processo. É claro que este trabalho não foi feito só por essa equipe. Outras equipes já tinham feito, já vinham acontecendo e já vem vindo. Não sei se vocês já ouviram falar de algumas crianças que são chamadas de criança índico, de algumas crianças que nos surpreendem, de alguns, são esses espíritos que já estão entre nós, outros que estão reencarnando com esta missão de nos amparar, de nos auxiliar, de nos ajudar enquanto atitude, enquanto exemplo para este processo de transformação. Porque é necessário que tenhamos espíritos deste cabedal como sustentáculo deste novo momento, onde a Terra vai passar. Então, a reunião, ela foi marcada às 7h30, e ela inicia. E o doutor Artêmio começa a falar de como foi composta por ele, a mesa foi composta por ele, foi composta, para surpresa de todos, do pobrezinho de Assis e da irmã Clara, entre outras personalidades que participaram da Revolução do Amor no passado. Para surpresa de todos, Francisco de Assis faz parte desta mesa e é o mentor espiritual desta colônia. Então, o doutor Artêmio inicia a sua fala. Ele vai falar que o progresso é
incontestável, a lei do progresso, e que a bondade divina é imensurável. E que o processo contínuo para essa evolução, para que chegue à plenitude, nós precisamos de mudanças. Eu não vou falar aqui de toda a fala do Dr. Artemio, porque ele relata várias previsões que foram feitas de catástrofes, de coisas que aconteceram, inclusive ele cita Nostradamus, mas ele fala que um fato curioso, ele chama a atenção que o que mais impressiona a humanidade são as catástrofes, e que os seres humanos ainda se prendem a isso, esquecendo que depois da tempestade virá a bonança, que depois de grandes transformações, de grandes catástrofes, virá um novo momento, o momento de transformação. Então, os seres humanos ficam presos a essas previsões e nas provisões do que aconteceria de ruim. Então, pensava-se que ia ter um dia único para a Terra acabar, que ia ter talvez um grande cataclisma que destruiria a Terra, que essa transformação seria apenas física. Então, as especulações são muito grandes em torno disso. E quando se pensa na transição planetária, muito grande são o número de pessoas que querem saber quando será. E o processo já está acontecendo. Não dá para mensurar aqui se começou tal dia e vai terminar, mas o processo já está acontecendo. Então, ele vem trazer, além dessas previsões, ele vem contar como é que seria essa transformação. Ele vai fazer, ele vai trazer que espíritos comprometidos com o mal não ficarão mais aqui. A gente viu no início dos capítulos dos livros por que eles não ficarão mais aqui. Espíritos arruaceiros, espíritos truculentos, espíritos ainda que trabalham em torno da vingança, do ódio, não ficarão mais aqui. Por quê? Porque eles não têm coerência com a nova energia que o planeta vai dar. Seria mais ou menos assim. Eu não posso pegar um animal do frio, das geleiras, e trazer ele para cá, no país tropical. Ele não vai aguentar. Um espírito com consonância ao mal não vai também ter encaixe com o novo propósito da Terra. Então, eles serão exilados. Exilados para um planeta ainda em evolução. Lembra que no início a gente viu que essa seria a terceira escala dos planetas. Os planetas primitivos, os planetas de provas, expiações, que é o qual estamos passando, e os planetas de regeneração. Então, esses espíritos serão exilados para um planeta compatível com a sua realidade espiritual, onde eles também terão uma função. Eles vão levar todo o conhecimento tecnológico para aquele planeta. Em contrapartida, eles sentirão falta, saudade dos entes queridos e voltarão. Eles voltarão para cá. Assim que eles conseguirem a evolução necessária, a ascensão, eles voltarão. Então, essa é uma oportunidade e não um castigo, muito pelo contrário. E eles estão sendo exilados como castigados por ainda permanecer no mal. A natureza não dá saltos. Todos os níveis das águas dos rios não estão no mesmo nível. Nós não podemos exigir que, por este momento que estamos passando, que todos consigam se transformar. Cada um tem uma própria temporalidade. A gente vê isso, inclusive, no nosso lar.
Você tem filhos, dá o mesmo processo educativo, são criados pelos mesmos pais, são inseridos no mesmo colégio, participam, recebem a mesma educação religiosa, mas cada um de forma diferente. Por quê? Porque somos individualidades únicas, somos individualidades que temos este tempo. Embora todos são criados à imagem e semelhança de Deus, o código de ética e de estética moral, que seria a nossa consciência, desperta em tempos diferentes. Então, esses espíritos serão levados para este planeta em evolução como forma de estender as mãos para que ele venha, para que ele evolua, porque tudo também tem um tempo. E quando é dito basta, não mais. Então, a Terra será agora este planeta de regeneração. O planeta será renovado também nas suas estruturas físicas. Olha que interessante isso. Harmonizadas as placas tectônicas, diminuído a alta temperatura do magma vulcânico, apresentará o equilíbrio das temperaturas. Não teremos mais aquele calor em excesso e nem aquele frio que judia. Então, teremos um planeta de natureza agradável, de vivência tranquila, porque vai ser até o planeta também se transformará. Então, assim, o planeta se transformará, os espíritos que cá vão habitar também serão transformados, porque a gente já viu que aqueles que permanecerão, que permanecem ou que têm qualquer ligação com o mal não poderão estar aqui. E tem mais uma coisa: o planeta está se depurando, as pessoas estão se modificando, e mais o incrível, ele mostra que vai acontecer também modificações físicas. Olha que interessante. Órgãos que talvez não sejam necessários não farão mais parte do nosso corpo. Porque, do exemplo do animal, o meu corpo vai ter outra exigência, outro habitat. Então, ele também vai se modificar. Então, nós teremos modificações em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E essa equipe, que também, mais lá na frente a gente vai ver, que está totalmente ligada à parte genética, e depois vamos entender o porquê, é porque é necessário esse cuidado e essa preocupação com esses espíritos que vão vir para nos ajudar neste processo. Então, esses irmãos que irão lá receberão amparo, receberão ajuda, mas também encontrarão dificuldades. Porque nesse planeta tem espíritos iguais ou piores que as suas condições espirituais. Muitos dos trabalhadores receberam informações e estudos sobre a parte genética, preparando esses espíritos para que pudessem tudo ocorrer perfeitamente. E ele ainda fala, e aqui eu acho que vale a pena até eu ler um pouquinho, muitos dos trabalhadores equipamo-nos do conhecimentos próprios das áreas da genética, da embriologia, a fim de prepararmos os corpos que acolherão por algum tempo no claustro da maternidade esses mensageiros de amor, da misericórdia da sua peregrinação terrestre. A nossa excursão ao planeta objetiva: preparar a sociedade para o esforço sublime da grande transição. O tempo urge, e esse é o título do capítulo. O tempo urge porque é necessário recuperar os dias mal baratados no Jusão. Quanto tempo nós perdemos?
quantas existências, quantas reencarnações nós malbarateamos. Saímos do plano espiritual com propósito. Temos o nosso mapa reencarnatório, e lá estamos fortalecidos, chegando aqui. Passamos pelo esquecimento necessário para o processo reencarnatório e muitas vezes esquecemos o compromisso assumido. Então, quantos espíritos estão ainda patinando reencarnação em cima de reencarnação, esquecendo da grande oportunidade que é um processo reencarnatório reincidente nos próprios erros. É a sede da vingança, é o mal pelo mal, ele fez, eu tenho que devolver, eu busco a determinado espírito muito tempo, até que eu encontre, tenta fazer vingança pelas minhas mãos. Então, ele fala que muito já se perdeu, que o tempo mal baratado é o tempo que vai. E nós devemos aproveitar cada oportunidade. Isso vem nos dar um alerta que, assim, não dá. Uma vez eu dei uma aula de evangelização para alguns que já foram um dos meus alunos capazes de saber disso. Hoje, por sinal, essa pessoa está até passando por uma cirurgia. Enfim, eu dava aula de evangelização e ele me disse: eu cansei, eu não quero mais conhecer, estudar, eu quero fazer o que eu quero. Eu quero sair, eu quero beber todas, ele era um adolescente. Eu quero ficar com todas as meninas, eu não quero mais saber desse negócio de espiritismo falando na minha cabeça o que eu devo, o que não devo. E eu olhei bem e falei, tá bom. E ele levantou e foi embora. E a classe ficou intrigada. Ainda falou para mim, você não vai fazer nada? Você não vai tentar segurá-lo? Eu falei, não, eu não vou. Passado 2 meses, ele volta. E aí ele disse para mim, tia Tela, me chamava de tia Tela, não deu certo. Eu falei, por que que não deu certo? Porque tudo o que eu queria fazer, a minha consciência me acusava. Eu pensava que eu ia poder fazer o bem lá para os 40, 50 anos, podia curtir. Mas alguma coisa na minha consciência me incomodava e eu não consegui fazer. E cá estou para continuar os nossos estudos. Então, assim, chega um determinado momento onde tem um clique e que a gente renova, muda. Alguns pelo amor, outros pela dor. É uma pena nós buscarmos pela dor, mas sempre há o momento de despertar. E aqueles que ainda não despertaram, lamentavelmente, perderam a oportunidade. Então, a gente, por exemplo, eu não sei se o convite para o plano espiritual vai me chegar amanhã. Eu não sei se eu desencarno, porque talvez eu nem seja convidada, talvez eu seja imposta, ó, chegou a sua hora. E eu que tinha uma lista de projetos a fazer, não consegui fazer. Por quê? Porque estou correndo, estou vivendo, estou em busca da minha única vida, pensando na minha única vida, aquela que acredito será mais importante, a minha vida material. Esquecendo que eu estou matéria, mas eu sou espírito. Então, enquanto espírito, o que será que nós estamos fazendo? Então, quando o mentor desse gabarito diz que o tempo urge, sim, o tempo é agora. Não dá para eu tentar amanhã ser um pouquinho melhor. Não dá para eu tentar fazer aquela caridade quando der, quando eu tiver disponibilidade, ou quando eu tiver no momento melhor da minha vida. Não, agora eu não tenho condições para isso. Eu não estou boa, forte o suficiente para isso. E assim nós vamos perdendo essa oportunidade grandiosa que é o tempo. O tempo de estarmos aqui com a oportunidade
que, a meu ver, é muito grande em nossas mãos, que ainda estamos no processo de busca do conhecimento, mas nós já estamos neste processo dessa busca de transformação, ainda que o conhecimento não esteja totalmente internalizado, porque conhecer é para todos, aplicar é mais difícil. Então, ele exalta a excelsa misericórdia do amor a todos, agradecendo a atenção e o comparecimento de todos. Um profundo silêncio se dá, e neste momento o santo anjo de Assis dirigiu-se à tribuna. Gente, eu fico imaginando que lindo que não deve ser, nimbado de luz, para poder pronunciar as suas palavras. E eu vou pedir a licença a vocês, porque é muito difícil eu conseguir reproduzir uma prece, então eu vou ler a prece de Francisco de Assis. Mestre Jesus, fazei que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-vos as vossas mãos para conduzir-nos. Permiti que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura e não as sombras da ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servir-vos, quando somente nós temos preocupado em utilizar o vosso santo nome para servir-nos. Gente, olha que grandeza. Abençoai o nosso propósito de servir, ainda que porque nós, por enquanto, estamos usando para benefício próprio. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos, de forma que sejamos vós em nós, porquanto ainda não temos condições de estar em vós. Olha que humildade. Nós não temos condições de estar em vós, mas envolvei-nos na sua santificação, para que, de forma que sejamos vós em nós, porquanto ainda não temos condições de estar em vós. Dominai os vossos anseios de poder, os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Ajudai-nos na compreensão dos nossos labores, amparando-nos em nossas dificuldades e socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa celular. Ou seja, que a gente possa ser amparado quando estivermos aqui, nessa argamassa, que é a matéria. Mesmo que sofridos, mesmo que desanimados, socorrei-nos. E a gente sabe que a amorosidade do Pai faz isso. Nos supremos testemunhos, nós jamais estamos desamparados. Nos supremos testemunhos, muitas vezes somos carregados nos braços. Então, o amparo e a misericórdia divina que auxilia a todos, que ampara a todos, espera e nos busca para que esse crescimento aconteça. Facultai-nos a dádiva da vossa paz, de modo que a distribuirão. Facultai-nos a dádiva da vossa paz, de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos, e todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados. E porque a morte restituiu a vida gloriosa para continuarmos a trajetória de iluminação, favorecei-nos com a sabedoria para o êxito da viagem em ascensão
mesmo que tenhamos que mergulhar muitas vezes na sombra da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração, apontando para o rumo. Ele coloca aqui que a morte não é um sofrimento, e sim uma necessidade de passagem para um outro plano. Mas que se eu ainda tiver que passar por isso várias vezes, que eu possa estar com a paz e que eu também possa levar a paz aonde quer que eu passo. Porque eu tenho uma frase que até meu marido brinca que eu repito muito, mas eu acho ela pertinente. Eu melhoro, o mundo responde e melhora também. Então, essa paz que eu levo, eu possa comungar com todos que estão à minha volta, no meu trabalho, no meu convívio. Esse é o nosso objetivo, vivenciar a doutrina no nosso dia a dia, porque estamos aqui estudando num formato diferente, onde aparentemente é fácil aplicar isso, mas no nosso dia a dia, nos nossos desafios, quanta dificuldade que é manter esse estado. Somos muito mais reagentes do que agentes. A menor atitude do outro, reagimos. Reagimos devolvendo a partir da atitude do outro, onde o compromisso com o outro é nenhum, mas o compromisso é comigo. Tenho que ser agente e transformar a atitude que o outro teve comigo, de agressividade, de revolta, em atitude de paz, em pensar, peraí, eu não preciso ser ríspido como ele foi. Eu não preciso devolver a agressividade como mesmo, porque você é igual. Eu tenho que tentar. E por fim ele diz: Senhor, intercedei junto ao Pai todo amor por vossos irmãos da retaguarda, que somos quase todos nós os transfugas do dever. Essas palavras foram produzidas, uma comoção se deu naquele ambiente e a reunião fora encerrada, onde a ternura e a beleza com especial entendimento. Flocos de luz desciam sobre todos, que recebiam as bênçãos dessas palavras incentivadoras, porque este grupo que voltou satisfeito, feliz do trabalho, também tem esperanças do novo trabalho a desenvolver. Estão esperançosos e vieram ter o amparo e o incentivo tanto do Dr. Artêmio quanto do Francisco de Assis, que veio nos mostrar mais uma vez a lição de humildade, a lição de preservar, de pedir o amparo para que a gente não saia do rumo, para que a gente não perca o rumo ao longo do tempo. Porque, infelizmente, as coisas vão acontecendo e nós vamos muitas vezes saindo do trilho. E ele vem nos dar a oportunidade de um novo começo, de trazer para esse trilho. Então, é muito linda essa prece, e agora nós vamos dar continuidade à terceira parte, onde vamos conhecer esse processo todo reencarnatório. Para aqueles que não têm o livro e quiser ter mais detalhes, porque é claro que eu não consigo passar todos os detalhes, ele tem em PDF, é tranquilo para baixar, para poder acompanhar. Nós estamos tentando fazer um capítulo por live, às vezes um capítulo um pouquinho maior ou não, mas estamos conseguindo, então seria interessante. E agora eu vou abrir para os comentários, alguém quer comentar alguma coisa, um fato, alguém quer falar qualquer coisa, podem ficar à vontade. Não precisa ter vergonha, não, pode falar, é bom, acrescenta para o grupo. Quiserem também perguntar, se eu tiver condições de responder, fiquem à vontade. Eu não vejo a carinha de vocês, só vejo as figurinhas do Face.
No outro formato a gente via, mas tudo bem, estamos nesse aí que é a proposta do centro. Aos novatos que chegaram, deu para pegar um pouquinho da história, deu para entender, ou ficou muito perdido, ficou muito vago. Inês, Fabrícia, ninguém quer falar nada? Bom, então imagino que esteja tudo tranquilo, eu espero. Espero sinceramente que esteja. A gente tem uma série de questionamentos, o livro é muito intrigante, porque ele vem trazer uma série de informações diferentes, e aí, então, se eu conseguir, ou se deu para todo mundo pegar, eu fico satisfeita, porque esta é a proposta. Ah, que bom, olha, o Alberto disse que as lives ficam gravadas e ele já conseguiu pegar em outros. É, tem esse recurso também. Então, quem quiser é, acompanhar as outras, embora eu não comecei as lives do início do livro, eu comecei a partir da 11ª. A Alessandra disse, agradece, que entendeu, é muito importante ter acesso a essas obras sobre o planejamento no plano espiritual, para entendermos que tudo está... Nossa, Sueli, muito bem colocado. Está tudo realmente muito programado, está tudo muito devidamente organizado. A gente pensa que estamos à revelia, que estamos aos reveses da vida, não. Tudo segue uma programação. E a programação para este momento da Terra, ela está previamente organizada, inclusive por esferas mais altas que vêm trabalhando em cima disso. Muito interessante mesmo. Que bom, gente. Eu fico satisfeita. Espero encontrar com vocês novamente semana que vem. Então, como de costume, vamos fazer a nossa prece para encerrar o estudo de hoje. Senhor Jesus, graça vos damos por tão pouco que doamos e pelo muito que recebemos. Obrigada, Mestre amado, pela doutrina que tanto nos esclarece e nos ilumina. Obrigada, Mestre amado, pela sua infinita paciência que espera o nosso desenvolvimento a passos muito lentos. Mestre amado, que esta paz que nos envolve possa ser compartilhada por toda a humanidade. Sabemos que onde houver um ou mais reunido, lá estarias. Que possamos dividir, comungar essas energias positivas que são emanadas pelos amigos espirituais, por dádiva, por merecimento não temos, mas por dádiva da misericórdia divina. Pedimos licença para pedir por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que sofrem, sobretudo neste momento pandêmico. Que a sua paz envolva os nossos lares, os nossos familiares, e que possamos ter energia, esperança e, sobretudo, muita fé para mais uma semana. Graças, Senhor Jesus, pela sua luz. Com a graça de Deus, está encerrado o estudo da noite de hoje. Seja Deus nosso Senhor Jesus Cristo.
Obrigada a vocês pela presença, porque eu fico agradecida pela oportunidade que eu tenho também de estudar e de aprendermos juntos. Muito obrigada. Boa noite a todos e até semana que vem, viu?